Saudações rubro-negras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o Mengão derrotou por 2-0 Fortaleza no Maracanã e tem dado o que falar, e separamos aqui um corte do Linha de Passe falando da vitória do Mengão. Mas antes, deixa o like e se inscreve aí no nosso canal para nos ajudar agora a chegar em 90 mil inscritos, já que conseguimos chegar em 80 mil inscritos graças a você, isso mesmo. Se inscreve aí, deixa o like e bora reagir o vídeo juntos. Passo de comentaristas, o primeiro tema do programa é a vitória do Flamengo. 2 para o Mengão, 0 para o Fortaleza. Maracanã com, chutando ali, né? 64. Eu ia falar presente. Eu ia falar 65, perto de 65, 64 para ser mais exato, 64 mil espectadores. Aliás, um enorme público no Morumbi também. Foi um sábado de grandes públicos. De vitória do Flamengo com seus destaques individuais. Talvez hoje o Flamengo, a gente destaque até mais a parte individual, né? Individualmente, esse, aquele, e passarão pelo programa os grandes nomes do Flamengo, do que o coletivo. Uma grande vitória, 2-0, e o Flamengo está ali, chegando perto da disputa pela primeira posição. Tudo bem, Celso? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Como tem sido desde 2019, para a gente falar a verdade, né? Esse time se destaca mais pelas individualidades do que pelo coletivo. Tanto que a cada rodada a gente busca a evolução do coletivo, porque da individualidade a gente não tem dúvidas. Agora está voltando o Bruno Henrique, o Arrascaeta hoje fez 1,5 gols, quando não tem Gabigol para fazer, e hoje fez um gol histórico. Tem Pedro, às vezes os dois revezando, agora, porque o técnico de plantão me parece que é só um deles jogando, mas, mais uma vez, o Flamengo foi mais individual que coletivo e não há demérito nenhum nisso quando o individual funciona. Fortaleza foi um adversário que exigiu mais, inclusive defensivamente, perde um pênalti com menos de 10 minutos de jogo, isso dá uma balada. Acho que foi um bom teste no grande jogo do meio da semana, pela Libertadores com o Alcas, eu falava que tive dificuldades para avaliar o Flamengo do meio para trás, porque o adversário não exigia. O adversário hoje exigiu e o Flamengo, o Fortaleza, conclui mais a culpa, mas o Flamengo foi mais efetivo. Sim. Não há pecado nenhum nas individualidades, Paulo Andrade, quando elas funcionam. O problema é que não dá para contar com isso no futebol sempre. O Flamengo continua naquela busca de um jogo coletivo melhor, mas muito bem classificado no campeonato, nos campeonatos que disputa. Tem uma semana duríssima. Eu não queria ter Atlético Paranaense e Palmeiras pela frente se jogasse futebol, mas a gente não pode escolher, não tem vida fácil para ninguém. O Flamengo fez uma partida suficiente para deixar o seu torcedor em paz para os próximos dias. Algumas preocupações com jogadores machucados. O Léo Pereira saiu ainda no primeiro tempo. O Gabigol pediu, chegou a fazer gesto de substituição e foi substituído, foi trocado no intervalo. Ele que ficou tanto tempo, né, sem atuar, sem jogar, mas o Flamengo traz ótimas notícias desse placar de 2-0, né, Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, concordo contigo, as notícias muito boas. Boa noite a Pedro, professor Celso Zelt, professor Calçade, as fãs do esporte. Eu só quero começar discordando um pouquinho do Celso Zelt. Eu acho que em 2019 era coletivo e individualidades, né? Lógico que as individualidades brilham, mas porque o coletivo está muito azeitado, e quando ele não está, a parte individual também funciona, mas não funciona como nos momentos em que a equipe coletivamente está muito bem. Eu também concordo com o coletivo. Eu digo que se perdeu essa coletividade desde 2019. 2019 era coletivo. Aí era... A busca de lá para cá é de uma coletividade parecida com aquela. Sim, perfeito. Aquela marcação Perfeito. Em cima, pressão. Aí era um futebol, assim para mim, o mais bonito que eu vi em algum tempo das equipes daqui, em um bom tempo. Também acho que hoje não foi ótimo, mas não foi ruim. Por isso eu acho que as notícias são boas. Sim. Como você disse. Eu citei aqui que não podia considerar o jogo da Libertadores, mesmo o jogo contra o Santos, como jogos que serviriam de referência para ver se o Flamengo ia conseguir encaixar um jogo melhor, porque o Santos oferece muito pouca resistência, né? E o jogo da Libertadores contra o Alcas também era um jogo muito simples para o Flamengo vencer.
Hoje o Flamengo pegou um time coletivamente forte, um time que dificultou bastante, que em alguns momentos conseguiu coletivamente ser melhor que o Flamengo na partida, que criou bastante dificuldade, que exigiu do goleiro do Flamengo uma defesa de pênalti, por exemplo. Os melhores jogadores do Flamengo, para mim, hoje foram o Arrascaeta e o seu goleiro, o Matheus Gonçalves, os goleiros, os caras que jogaram mais bola. E por isso, o Flamengo vencer, acho que tem sim alguma evolução, acho que em alguns momentos as associações na frente funcionam um pouco melhor. Eu acho o time com mais problemas nessa pós-paralisação de data FIFA defensivos do que de construção. Não que a construção seja perfeita, ela pode melhorar, mas eu acho que defensivamente o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade do que tem para construir. Acho que a participação, outro detalhe do que o professor Celso Zelt falou, tem 1,5 gol a Arrascaeta. Eu não sei se a gente pode dar meio gol no segundo, passe 3 dedos é lindo, né? O do primeiro gol, mas a antecipação do Gabigol e a finalização, pelo amor de Deus, é com muita tranquilidade, com muita categoria. Fico pensando quantos jogadores fazem isso no futebol brasileiro desse jeito. Então, acho que com alguns jogadores melhorando individualmente, Bruno Henrique entrando outra vez na partida, time coletivamente crescendo, são boas notícias. O Flamengo está realmente muito forte para o mata-mata da Libertadores. A gente vai saber quarta-feira quem vai ser o adversário. Pode ser um time mais fraco, mas pode ser o Palmeiras. Então, é importante que o Flamengo, em 4, 5 semanas, tenha o seu futebol no nível bem melhor. E com o que está jogando, se não fizer algo parecido com o que fez com o Bragantino quando andou em campo, dá para gerenciar muitos jogos do Campeonato Brasileiro e encostar nos times de cima e brigar pelo título. Ora, Sampaoli já falou, já deu o primeiro comentário o Celso Zelt, já deu o primeiro comentário o Vitor Birner. Fiquei devendo as apresentações ilustres de Pedro Ivo e Paulo Calçade. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem. Bem-vindo. Um abraço a você, Calçade. É a primeira vez você, num sábado à noite aqui? Não, a sua primeira vez sábado à noite. A minha, até gostaria que fosse o primeiro sábado à noite. Talvez, faz sentido. Um abraço a você. Vitor, Alfante Esporte com a gente. Eu gostei da coletiva do São Paulo, assim como eu gostei bastante. Estava até debatendo aqui com o Vitor fora do ar, porque o Flamengo, acho que a gente está sempre naquela expectativa dele ter que ser brilhante, né? Porque são peças brilhantes, um faturamento brilhante, um clube que coloca muitos milhões de reais com facilidade dentro de Maracanã, 65 mil pessoas. Então, a régua é sempre muito alta, então você está sempre no número de ter que ser brilhante. E se o Flamengo não foi brilhante hoje, eu achei o Flamengo muito bom, porque a gente não pode analisar só pela perspectiva do time carioca. O Fortaleza é um time que impõe, vai impor e já vem impondo dificuldade em todas as competições que participa há muito tempo. Então, você fazer um 2-0, terminando como foi ali, podendo ser até 3 no final do jogo, caberia ele tranquilamente um terceiro gol. Um Flamengo muito seguro no final do jogo, onde costumava oscilar, onde costumava cansar, onde costumava faltar perna e sofrer. E aí, olhando muito também por peças, né? A gente fala tanto de valores individuais. Quando você fala do Arrascaeta, me chama a atenção hoje muito mais do que simplesmente um Arrascaeta que dá aquele passe sensacional para o Gabriel, finaliza num momento de instabilidade do Flamengo dentro do jogo. Acho que o Flamengo teve fase dentro do jogo e no momento do segundo gol era um momento que o Fortaleza chegava, porque acho que o Flamengo baixa demais ali na volta do segundo tempo. Sim. Fortaleza chega e até nesse momento eu acho que teve um mérito ali, o Flamengo conseguia suportar bem o Maninha, porque é difícil suportar com esse time de Fortaleza. E o Arrascaeta, para além disso, voltando dele, além do Arrascaeta, da assistência e do gol, um Arrascaeta que ele preocupa algumas semanas a questão física. Ele, desde que ele teve aquele mês de abril todo parado, quase 45 dias, eu sempre tive uma certa desconfiança, um certo ponto de interrogação. O Arrascaeta hoje brigando muito, competindo no chão, desarmando, participando, ajudando numa pressão que era muito interessante do Flamengo no primeiro tempo. Então hoje acho que isso é uma boa notícia. Quando a gente espera para falar do Bruno Henrique no último jogo, o Bruno Henrique entrando no segundo tempo hoje, você olhando individualmente boas notícias, o Arrascaeta para mim hoje foi além da bola. O Vitor já tinha falado da bola, o Celso também. As perguntas ao Sampaoli, os melhores momentos já mostram que foi o Arrascaeta com bola. O Arrascaeta sem bola hoje para mim, desarmando, pressionando, sendo mais uma peça lá na frente para esse Flamengo que precisa pressionar, precisa ser intenso. Me agradou bastante quando olha para o time do Flamengo. A linha de defesa, eu acho que quando ela é atacada em velocidade, para um time que sobe muito e vai acontecer, ela ainda pode melhorar um pouquinho, mas ela suportou um ataque do Fortaleza no início do segundo tempo. Foi o momento mais desconfortável do Flamengo no jogo, aquele final de primeiro tempo e início de segundo. Aí sim, aí eu acho que entra a questão do individual. Uma articulação de beira de campo com a Ayrton, com a Arrascaeta, você faz 2-0 e ali você muda o jogo. O Fortaleza deixa de estar confortável, o Flamengo passa a não estar mais tão desconfortável e passa a ter um jogo que ele poderia ter feito até 3-0.
Um ponto interessante de uma questão que é sempre um debate do Flamengo, a defesa do pênalti do Matheus Cunha. A gente fala de Diego Alves, de Santos, de chegada de Rossi, apresentado, anunciado hoje. E o Matheus Cunha, eu acho que tem uma virada de chave. O Flamengo vira a chave do jogo ali, do ponto de vista anímico, diria Vitor Birner, na defesa de pênalti. O Flamengo era até melhor, tinha uma ideia bem executada no início do jogo, mas sofreu com aquela transição ali, pênalti para o Fortaleza, eu não sei o que seria aquele gol, aquela bola entrasse. O Matheus Cunha pega, o Flamengo volta ainda melhor, com mais movimentação, muita interação, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, eu acho que os 4 funcionando bem no início do jogo, e aí você tem o gol do Gabriel, 1-0, você começa a condicionar um pouco mais a partida. Então acho que o Flamengo tem coisas a observar interessantes, porque você pega um time coletivamente bem montado alguns dias atrás, como o do Red Bull, praticamente desmontou, apesar de todo aquele debate físico. Hoje, um time coletivamente bem montado, você conseguiu neutralizar no início e neutralizar quando parecia bem desconfortável no final de primeiro tempo e início de segundo. Tudo bem, Xará? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Eu vejo o Flamengo, depois da data FIFA, andou contra o Red Bull Bragantino e jogou muito mal quando foi um jogaço contra o Santos, tomou 2 gols do Santos, pela inércia do Santos, conseguiu ganhar, 3-2. Aí veio o Alcas, 4-0, e agora o Fortaleza. Agora, eu, assim, olhando detalhes do jogo, você vê que o Flamengo ele conseguiu superar aquilo que aconteceu na data FIFA. Ele saiu esgotado no período. São Paulo usou, São Paulo tem o direito de usar como quiser. Ele usou... Ele fez uma pré-temporada inicial dele. Ele usou assim, ele espremeu tudo o que podia e os caras sentiram no jogo que não tem como lutar contra isso, que é uma coisa que é óbvia no mundo do futebol. Você não controla a carga direito, você sofre no jogo. No jogo que vai aparecer. Mas ele resolveu aumentar, pode ser com um objetivo lá na frente, de ganhar nessa semana. Pode ser. Mas que dentro de campo foi outro Flamengo hoje. Contra um adversário, poderia ser dos mais difíceis. É um adversário que é muito bem montado, estruturado. O Voivoda falava isso antes do jogo, né? Até de mudanças táticas, como isso acontece dentro de uma equipe que está junto há um tempo com o mesmo treinador. Então, é diferente de determinar uma mudança para este time e alguém que acabou de chegar começar a mexer na equipe. Então, esse é o Fortaleza. Se o Flamengo entra contra o Fortaleza, como entrou contra o Red Bull Bragantino, seria Perde o jogo. Perde o jogo, seria um fiasco no Maracanã. Então, eu vejo, do ponto de vista físico, uma retomada do Flamengo. E o símbolo disso é o Arrascaeta. O Arrascaeta hoje, talvez se não for o melhor, acredito que tenha sido. Eu achei o melhor jogo do ano do Arrascaeta. Porque ele vem da Copa lá carregando... Bom, ele foi para a Copa com problemas, volta da Copa com problemas, quer dizer, não resolveu. E o jogo de hoje ele estava muito ligado. Ele teve 45 minutos contra o Vasco, não foi esse 4-0 de agora no estadual, mas foram 45 minutos, porque ele joga solto ali. Foi maior. Hoje ele tem muito mais. Foi muito maior mais, do como tempo, se bola, também acho. E o Arrascaeta, além dele, se ele sozinho, num nível físico bom e o resto parado, não ia rolar. Então, assim, houve ali um casamento muito bacana dele com os companheiros, mas você percebia em cada jogada, cada antecipação, né, os giros que ele faz para sair da marcação e fazer o passe. Ele faz o passe para o Gabigol do primeiro gol, ele está na jogada do gol que foi anulado e ele faz um gol. Então, assim, as construções ofensivas do Flamengo saíram da Arrascaeta hoje contra um time que não é fácil jogar. E é isso aí, rapaziada. Galera aí da linha de passe fazendo análise aí sobre o Flamengo e falaram aí que o nome do jogo, o homem do jogo foi quem? Arrascaeta. E é isso mesmo, rapaziada. Deixa aqui nos comentários quem foi o melhor do time nesse jogo do Flamengo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você quer deixar a sua opinião sobre o vídeo ou sobre o jogo, deixa aqui nos comentários também pra gente tomar conhecimento do seu pensamento. Inscreve aí no nosso canal para nos ajudar a chegar em 90 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras e valeu, tamo junto!